Oi, gente, tudo bom? Ontem eu coloquei 3 posts da Psimama e um post específico falava sobre a questão de que antigamente, ou ainda tem gente que usa isso, mas eu lembro muito quando eu era criança que as pessoas falavam: engole choro, se a criança começava a chorar, né? Engole esse choro, não é pra chorar. E a Camila Evelyn, que é uma seguidora aqui do Manarse, ontem ela trouxe para uma colocação perfeita. Ela veio falar comigo por mensagem falando: a gente fala para a criança engolir o choro e a gente continua engolindo a vida toda. Eu achei tão legal essa colocação dela, no sentido de que é realmente isso. Se a gente não ensina a criança a trabalhar os seus sentimentos, conversar, tentar entender o porquê do choro, o porquê da frustração, o porquê da criança estar se sentindo de determinada maneira, a criança não vai aprender a lidar com aquilo. E aí cresce, vira um adulto que também não sabe lidar com os seus sentimentos. E por muitas das vezes leva isso para um lado negativo, né, da sua personalidade. Se a gente continua engolindo coisas que a gente não está satisfeito com elas, é porque a gente não sabe resolver. Eu achei essa colocação da Camila Evelyn perfeita. Eu achei que é exatamente isso. O quanto que muitas das vezes a gente cresce. Olha como esse efeito da infância, ele reverbera a vida toda, né? Da gente continuar engolindo o choro, muitas vezes, porque muitas vezes não é permitido você mostrar seus sentimentos. Mostrar seus sentimentos muitas vezes é sinal de fraqueza, né? E principalmente no ambiente de trabalho, que mostra que você não é superior, porque mostra que aquele sentimento é mútuo, um confia no outro. E você também não conseguir colocar ou conversar ou tentar entender, né? Essa questão do autoconhecimento que a gente fala tanto. Então eu acho que é pra gente pensar, rever, assim, pra ontem, né, as coisas que a gente fala. Hoje eu tava pensando muito de fazer um post sobre a questão de se colocar no lugar da criança quando for falar. Eu acho muito importante quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente abaixa, a gente olha nos olhos. Por que isso? Porque além da questão da confiança, tem a questão da autoestima na criança. Quando a criança confia em você e ela tá construindo essa autoestima dela, ela tá medindo esses limites, né? Até onde ela pode ir, até onde ela consegue ir, o que ela consegue ir além. Então é muito importante, porque isso cria uma relação forte e saudável do adulto com a criança. E a relação do adulto com a criança é a relação onde a criança tem o conforto, é a relação onde ela encontra, né, o lugar dela. Aqui eu posso cair, aqui eu posso levantar, porque vai ter alguém aqui pra mim. Então a gente começou um assunto, acaba que já tá falando de outro. Eu quero agradecer a nossa seguidora, a Camila Evelyn, que trouxe essa questão, e eu acho que fica aí a dica para uma reflexão, né, pra gente olhar para dentro, ver as nossas atitudes, ver o que a gente fala para as crianças, ver o quanto que isso atinge as crianças. E eu acho que isso é que é legal, essa troca, isso tudo que vocês trazem, o quanto a gente consegue crescer juntas. Então eu agradeço mais uma vez e agradeço a participação de todo mundo que me manda mensagem e que a gente consegue ir se construindo e se reconstruindo. Um beijo, gente!